Bom dia, meus irmãos. Hoje estamos no 34º dia da nossa campanha dos 40 dias, TSD, Tempo a Sós com Deus. Com o tema Bíblia, única regra de fé e prática. O cristão verdadeiro tem como única regra de fé e prática a Bíblia. Há outros segmentos do cristianismo que adotam outras bases, como tradição, escrito dos seus fundadores. A Reforma Protestante trouxe 5 postulados: somente pela graça, somente Cristo, uma só fé, somente as Escrituras e glória somente a Deus. Se tirarmos a palavra de Deus do cristianismo ou se aceitarmos outras bases, ficaremos totalmente vulneráveis, inseguros e sem direção. A igreja é como um trem que está a caminho da terra prometida. Os trilhos onde este trem caminha são as Escrituras sagradas. A garantia de que a viagem é segura e chegará ao destino certo está na palavra de Deus. Aqui estão algumas das necessidades dos cristãos nesta caminhada. 1. Alimento espiritual. Pois com efeito, quando deviés ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim, vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente da palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, porque aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não só o bem, mas também o mal. Hebreus 5, 12, 14. Assim como necessitamos de alimento físico para o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito necessitam de alimento espiritual. Alguns não crescem espiritualmente porque ficam apenas se alimentando com leite, mas o texto diz que precisamos de alimento sólido. O leite é para as crianças inexperientes, o sólido é para os adultos espirituais que vão aperfeiçoando sua caminhada, discernindo o bem e o mal. Até que todos cheguemos na unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Efésios 4, 13 e 14. A meta de crescimento é chegarmos à medida da estatura da plenitude de Cristo e não sermos levados por qualquer vento de doutrina. A palavra de Deus nos alimenta e nos ajuda no crescimento espiritual. 2. Guia para decisões. Quem dera que eles tivessem tal coração, que me temessem e guardassem todo o tempo todos os meus mandamentos, para que bem lhes fosse a eles e a seus filhos para sempre. Deuteronômio 5, 29. O Senhor nos ordenou que obedecêssemos a todos estes decretos e que temêssemos o Senhor, o nosso Deus, para que sempre fôssemos bem-sucedidos e que fôssemos preservados em vida, que hoje se pode ver. E se nós nos aplicarmos a obedecer a toda esta lei perante o Senhor, o nosso Deus, conforme Ele nos ordenou, esta será a nossa justiça. Deuteronômio 6, 24 e 25. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Salmo de 119, 105. A palavra de Deus é um guia para as nossas decisões, porque contém instruções, princípios, preceitos e normas que nos ajudarão. O nosso coração é enganoso e tem uma tendência para o mal por causa da nossa velha natureza. A palavra de Deus nos auxilia a entender e discernir o bem e o mal, por isso ela é chamada de nossa justiça. O nosso dever é aplicar e obedecer a palavra, e assim viveremos no centro da vontade de Deus e, por conseguinte, seremos bem-sucedidos. 3. Base para a doutrina. Para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor de todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Efésios 4, 14. Doutrina é um conjunto de verdades extraídas da Bíblia que compõe a base para a crença e prática dos cristãos. Alguns chamam essa verdade de declaração de fé. Sempre existe o perigo de se elaborar doutrinas fora da palavra de Deus, por causa de interpretações equivocadas. As seitas surgiram como resultado de interpretações erradas e revelações discordantes da palavra de Deus. Qualquer revelação ou ensino extra-bíblico não deve ser aceito. Escute a Bíblia, tenha um TSD diário, onde você fala com Deus e também ouve a sua voz pelo estudo da palavra. Fale com o Senhor. Peça a Ele o alimento sólido da palavra diariamente. Fale com Ele que você tem um compromisso de tomar decisões e fazer escolhas somente com base em sua palavra
e peça a Ele maturidade espiritual. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado pela sua palavra, pois através dela podemos nos alimentar espiritualmente e também fazer escolhas com base em sua palavra. Peço que o Senhor nos dê maturidade espiritual para que possamos viver no centro de sua vontade. É o que te pedimos e oramos em nome do Senhor Jesus. Amém.